Então, para começar, meu nome é Natália Gamboa Virgües, eu sou antropóloga da Universidade Nacional da Colômbia e faço parte da equipe de trabalho de instrutores de Software Shop. Eu gostaria que vocês me escreveram rapidamente seu nome e sua profissão para conhecer um pouquinho. Ainda que a sessão de hoje começou tarde, mas eu gostaria de conhecer de vocês. E também, por favor, me confirma se escutam bom, se podem olhar a tela. Para começar, é necessário que vocês me escrevam se escutam bom e se olhem a tela. Rogério, Eliton, Jerônimo, você me escuta? Oi, Jerônimo, escreve aqui. Pode escutar. Escuta agora. Ok, Jerônimo, muito obrigada. E a tela, pode ver a tela? Necessário saber que todos estejam escutando para começar. Jerônimo, obrigada. Ele fala também que pode assistir à tela. Alguém mais, por favor? Ok, então vamos começar. Para a sessão de hoje, trabalharemos o trabalho com tabelas de dados desde NVivo. Então, primeiro que precisamos é ter uma tabela de dados e é importante levar em conta algumas coisas para que seja ótimo trabalhar no software. Então, eu tenho esta tabela que eu encontrei na internet, mas eu fiz algumas mudanças. Então, temos a tabela. É importante também que não se esqueçam que o trabalho com tabelas de dados desde NVivo tem uma característica importante e é que tem informação qualitativa e quantitativa, é dizer, tem perguntas abertas e fechadas. Temos neste exemplo, por exemplo, uma entrevista, uma enquete, perdão, para diferentes participantes de universidades. Então, temos esta informação. O número do participante, que é um identificador, que pode ser um nome ou um código que vocês desejam criar. Temos a profissão deles, a universidade, também a faculdade, o sexo, masculino e feminino, a faixa de idade, livros publicados. Esta enquete é sobre a publicação, as publicações livres, e especialmente sobre uma publicação no Open Access. Então, temos estas perguntas sobre os livros publicados por eles, se gosta de ler na internet, qual é a importância dos dados públicos. Então, nesta opção, temos aqui as respostas são números. Aqui temos duas opções, sim ou não. Aqui, nesta pergunta sobre a importância dos dados, temos três opções: pouco importante, importante ou muito importante. Ou também sem opinião. E a última pergunta é uma pergunta aberta, que fez: qual é sua opinião sobre o acesso livre às publicações
do produção científica. Então, o primeiro é identificar quais são as perguntas fechadas, quais são as perguntas abertas e qual é uma opção para levar toda esta tabela que vamos, então, fazer uma mudança sobre as perguntas. Então, por exemplo, por quê? Porque estas perguntas vão ficar no sofá, as perguntas fechadas, é dizer, todas estas vão ficar como atributos, é dizer, como as características ou a informação sociodemográfica da enquete. E essa que é a pergunta aberta ficará como um nó, como uma categoria para fazer análise, porque é uma pergunta aberta. Então, vamos fazer uma mudança sobre estas perguntas para que seja mais curta. Então, vamos fazer a mudança aqui. Então, esta pergunta, vocês que acham como seria a melhor opção para fazer essa mudança da pergunta? Que seja mais curta, mas que você se lembre como fiz toda a pergunta. Então, pode ser gosta de ler na internet ou ler na internet. Pode ser leitura na internet, eu acho que é melhor. Leitura na internet. E conhecemos que a resposta é sim ou não. Para a seguinte. Qual a importância dos dados públicos? Eu acho que pode ser importância. Então, vamos fazer essa mudança. Importância dos dados públicos. Pode ficar assim. E sobre a pergunta aberta, eu acho que, ainda que é uma opinião sobre as publicações de produção científica, a pergunta importante é sobre o acesso livre. Então, vamos deixar assim, acesso livre. E vamos deixar assim. Ok. Outra coisa importante é que temos que fazer uma revisão da tabela, que não tenhamos informação fora dela, que todas as perguntas estejam, todos os espaços estejam com respostas. Ao final também, que não tenhamos informação fora da tabela, na parte de baixo, que, por exemplo, temos uma resposta no inglês, mas vamos deixar assim. Que, por exemplo, aqui estão perguntando o sexo, que seja a resposta sobre isso, não? Não sobre, por exemplo, a faixa da idade. Faixa de idade, deixamos assim. E uma vez temos feita a revisão, vamos levar a tabela para o software. Vamos guardá-lo, vamos salvar o projeto, a tabela, e vamos fechar. Eu tenho já criada a pasta onde ficam toda a informação, todos os dados que trabalharemos. Isso também é importante. Sempre ter uma pasta onde temos todos os dados, todos os arquivos, para não esquecer onde fica. Estamos? Até essa parte, alguma dúvida, pergunta? Tudo claro? Eu desejo perguntar para vocês, já têm trabalhado no software? Ou é a primeira vez? Então, vamos começar um projeto em branco. Esta é a parte inicial do software, da interface inicial. Então, temos esta parte onde temos trabalhado outros projetos. Temos esta opção para abrir outros. Estas duas opções de ajuda ou tutoriais. É legal quando vocês até agora estão conhecendo. Jerônimo responde que fez um curso básico do NVivo. 10. Ok, Jerônimo. Ok. Então, outra coisa importante. Agora vamos trabalhar, nesse momento, trabalharemos com a versão
a versão 11. E na edição, porque a versão 11 tem 3 edições, a Starter, Pro e Plus. Hoje trabalharemos com a opção Pro. Estamos? Alguém mais conhece o software? Tem trabalhado com ele? Ok. Então, vamos começar criando um projeto em branco, mas se vocês gostam, podem trabalhar um projeto de exemplo para que conheçam melhor a ferramenta. E nessa parte, quando temos internet, é possível olhar a informação sobre uma guia rápida, perguntas, um blog. Temos muitas opções, estamos? Então, vamos criar o projeto em branco. E sempre que vamos trabalhar um elemento novo, que começamos o trabalho no software, por exemplo, trazemos um arquivo, um projeto, temos esta opção, temos um título e uma descrição, que isso é muito útil quando estamos, por exemplo, fazendo a descrição ou a definição das categorias. Então, o título, vamos trabalhar uma tabela de dados. Como exemplo. E aqui é possível fazer uma descrição mais grande, estamos? Aqui é possível conhecer onde fica o projeto. Eu vou fazer uma mudança para que fique na mesma pasta onde temos a tabela. Vamos guardá-lo, não se esqueçam, porque para que depois possam ir rapidamente sobre o projeto. E vamos gravar as ações do usuário. Isso serve para conhecer quais são as ações que a gente faz. Vamos? Então, Jerônimo, que escreveu que ele já conhece a versão 10, muitas das opções da interface são quase iguais, então não há problema. Então, novamente, quando temos internet, temos esta opção de primeiros passos para poder olhar como trazer um documento, quais são as opções, onde temos que clicar, por exemplo. Também a opção de codificar, que é o processo mais importante no software. E como criá-lo, como fazer uma visualização e outras opções, estamos? E ao final temos mais opções de ajuda, estamos? Vamos fechar para reconhecer rapidamente a interface. Então, nesta parte, o menu na parte esquerda, temos as pastas e os menus de administração. Lembre que o software não substitui o trabalho do pesquisador, é dizer, o software é um software para o apoio na organização, administração dos dados. Então, temos estas pastas, que são as principais, para criar a maioria dos elementos, estamos? Então, o primeiro que temos aqui é esta pasta chamada fontes. Dentro desta temos uma pasta de internos, documentos internas, externas, memos e matrizes estruturais. Hoje trabalharemos com esta pasta de internas, onde ficará nossa tabela de dados. Para trazer um arquivo, temos duas opções. Então, temos este espaço em branco, que é nosso espaço de trabalho. Clicando com o botão direito sobre esse espaço de trabalho, temos na segunda opção, importar, e eu posso importar todas estas opções de arquivos. Eu posso trazer um documento de Word, PDFs, áudios, vídeos, imagens, pesquisa, que são a tabela de dados. Eu posso trabalhar com este complemento que se chama NCapture para trazer informação desde a internet. Desde Outlook, ou temos todas estas opções de gestores bibliográficos e estas duas
Opções Evernote igual não. Vamos? Vamos trabalhar, então, esta opção de pesquisa, que também é possível visualizá-la nesta parte de dados. E temos também estas opções de arquivos. Clicamos sobre pesquisa e eu vou procurar a tabela. Esta aqui diz perguntas. Esta é a original, a inicial. Clico 2 vezes sobre ele e tenho este quadro onde é importante levar em conta como ficará a informação. Então, temos que os entrevistados serão armazenados ou criados como casos, desde a linguagem do software, estamos? Então, as pessoas, por exemplo, neste caso que temos pessoas participantes, ficarão como os casos. E as perguntas fechadas ficarão como, lembra que eu falava que ficaria como atributos, e as perguntas abertas ficarão como nós. Então, podemos revisar rapidamente isso para que não se esqueçam. Vamos clicar sobre avançar. E eu posso dar uma olhada rapidinha sobre os primeiros casos, os primeiros 25 casos, para ter certeza que fica bom. Avançar. E ele me conta que vai ficar armazenado nesta opção de casos, dados, assim como este é o nome da tabela. E a primeira opção do ID, lembrem que ficou 1, 2, 3, então vão ficar como um participante, cada um deles. Vamos avançar. E aqui tenho esta opção que é importante porque me permite revisar que todas estas perguntas vão ficar assim. As primeiras são todas fechadas e estas vão ficar abertas. Por exemplo, numa oportunidade, eu tinha uma entrevista, sim, era uma pequena entrevista, onde tínhamos, por exemplo, uma pergunta sobre os meios de comunicação que mais escutavam as pessoas. Então, eles escreviam, por exemplo, a televisão, o jornal. Sim, eles podiam escrever uma ou muitas opções. Como as opções se repetem muitas das vezes, então muitas das pessoas escreveram televisão. Então ficou como uma pergunta fechada, mas não é uma pergunta fechada para esse caso, sim? Então, que vocês conheçam qual a natureza das perguntas. Aqui sim, porque temos só umas opções, sim, não, pouco, muito, importante, estamos? E a pergunta aberta, que só temos esta. E temos esta opção de não importar se vocês desejam, mas eu acho, eu personalmente, eu acho que é melhor, desde o começo, decidir como fica a tabela para levar tudo, estamos? E concluir. Simplesmente temos que revisar tudo e clicar sobre avançar. Como esta tabela não é tão grande, é rapidinho. Então, ele primeiro traz a tabela, depois cria os casos, depois os atributos das perguntas fechadas e os nós para as perguntas abertas. Vamos fechar e vamos ver como ficou essa informação. Então, primeiro que temos é a tabela. E para uma primeira opção para revisar que ficou bem é que tem 155 participantes. Esse número também deve ficar nos nós e nas referências e pode mudar, estamos? Então, temos a visualização da tabela. Se vocês não podem olhar a tela assim, então, nesta parte de exibir, eu acho que vocês têm esta opção, assim, acoplada. Eu gosto de trabalhar numa janela diferente, então clicamos com o botão direito sobre este quadro e desacoplar ou sobre a opção de exibir acoplada.
deixamos sim acoplada para ter a janela independente para a tabela. Então, é possível olhar a tabela assim. É muito similar como no Excel. E, então, o que temos nesta parte? Se vocês não têm esta opção, então vamos sobre exibir, faixas de codificação. E eu gosto de ter todas essas opções de codificação para poder olhá-las todas. Mas eu acho que vocês têm nenhum ou só têm algumas. Então, aqui nesta parte, exibir faixas de codificação, podemos mudar todos os nós. E eu posso olhar, então, o que diz aqui é que esta resposta foi feita pela pessoa número 1. E tenho toda esta opção da cor roxa, mas essa cor não sempre muda, vamos? Não tem nada a ver. E eu posso ver que toda a tabela tem já a codificação dessa pergunta aberta com o nome da pergunta. Por isso eu deixei acesso livre. Estão falando sobre o acesso livre, então esse é o nome, a categoria. Então, até esta parte temos a pessoa e que falou essa pessoa que respondeu sobre as perguntas abertas. Se tivermos mais perguntas, teríamos mais opções, estamos? Mas só temos uma pergunta aberta. E temos esta opção também de visualização na parte direita. Temos a primeira que é tabela e a segunda que se chama formulário. Quando clicamos sobre ele, temos uma visualização diferente. Primeiro era toda a tabela, agora temos a resposta de uma das pessoas. Vamos? Então, eu posso começar meu trabalho de codificação. Desde esta parte, eu já posso codificar, ou posso desde tabela também. Eu tenho todas as respostas, como vocês gostem. Estamos? E eu posso, então, por exemplo, aqui tenho a resposta da pessoa número 7. Seguinte, para o próximo. E eu posso ir vendo a resposta de todos eles. Estamos? Então, para o trabalho da codificação, temos diferentes opções. Então, a primeira é, por exemplo, vamos trabalhar desde esta visualização de formulário. Então, esta resposta, podemos selecioná-la toda ou uma parte, depende do exercício da codificação. Então, é sobre o acesso livre e essa pessoa responde que ainda não publiquei em acesso aberto, porque não tinha fundos dedicados para esta finalidade nos meus projetos, mas nos projetos recentes tenho sempre incluído este item no orçamento. Então, temos respostas que apoiam a ideia e outras que não, por exemplo. Sim? E depende sempre dos objetivos, lembrem sobre o projeto, sobre para dar resposta sobre a codificação. Então, por exemplo, vamos escolher uma. Por exemplo, muitas pessoas falam sobre as políticas públicas do livre acesso, porque alguns concordam com que seja pagado e outros que não. Então, vamos escolher toda esta resposta, não é muito longe. E para fazer a codificação, temos a primeira opção é ir sobre esta fita da parte baixa, clicamos sobre este quadrinho, verificamos que temos aqui os nós e, por exemplo, aqui fala das políticas públicas. Estamos fazendo isso como exercício, sim? Então, políticas públicas. E clicamos Enter. Quando clico Enter, já tenho a codificação aqui nesta parte, estamos? Então, esta resposta tem a ver com políticas públicas
E já ficou a codificação. Eu posso também clicar sobre, uma vez eu tenho selecionado a resposta, clico com o botão direito, vou para a primeira opção, código, e eu tenho a lista dos nós. Se não tenho criado, eu posso criá-lo. Então, por exemplo, ele fala sobre processos de envios. Vamos criar esse processo de envios. E clicamos sobre OK. E fica criado. Fica criado e também fica a codificação. Vamos fechar um momento a tabela para olhar como fica também outra informação, outros dados. Então, sobre a segunda pasta, que se chama Nós, que é onde estamos trabalhando agora mesmo. Então, temos estas duas que criamos, mas também é possível criar antes ou sobre o trabalho nessa parte. Então, lembre, este é nosso espaço de trabalho e clicamos com o botão direito para criar um novo nó. Novo nó. E temos esta opção de criar também. Lembra inicialmente quando criamos o projeto? Então, temos um título, um nome, uma descrição, uma definição. Que isso é importante. Por exemplo, quando estamos trabalhando, temos um trabalho da equipe, por exemplo. Então, vamos criar, por exemplo, outro sobre o pago, pode ser, que eles falam muito disso, pago. E aqui é possível fazer uma definição, ou também podemos escolher uma cor, e clicamos sobre OK. E fica criado nossa categoria. E aqui temos a descrição. Se você não pode ver esta opção, então, sobre exibir, modo de exibição de lista, podemos personalizar. E aqui eu posso, porque acho que vocês não têm descrição, por exemplo. Eu posso deixar de vela ou escolher e deixar perto do nome. Assim, eu vou dar, clico sobre esta opção para levar perto do nome, como fica nesta opção, Lembre, exibir, modo de exibição de lista, personalizar. E eu posso criar também nós, ou nós que ficam relacionados com este nó ou com outro, Então, por exemplo, políticas públicas. Um novo nó, que seria sobre, não sei, pode ser sobre acesso. Estamos falando mentiras, como um exemplo, E fica como um nó, como se fosse um nó filho, ou como se eles têm uma relação, faz parte desta, Vamos ver, então, a outra opção que a tabela trouxe sozinha quando fizemos todo o exercício. Então, sobre nós, temos outra pasta que tem o nome da tabela. Vamos ver que ficou nesta opção. Lembrem que eu falei que tínhamos todo o conteúdo das respostas abertas como se fosse um nó. Então, aqui temos a pergunta de acesso livre, temos uma fonte e estas são as referências. Temos esta porque eu lembro que uma pessoa não respondeu, E também podemos fazer a codificação desde esta opção, clicando 2 vezes sobre o nó. Eu posso ir sobre o conteúdo dela. Lembrem, clicamos 2 vezes sobre ele e eu tenho, diferente, não tenho uma tabela. A primeira opção é que tenho as referências, é dizer, todas as respostas de cada uma das pessoas, E aqui eu posso olhar, por exemplo, se eu não tenho um número, mas tenho um nome da pessoa, um código diferente, eu sei que esta resposta é da primeira pessoa,
ou da pessoa da Maria, não sei. Vamos? E se eu clico uma vez sobre esta opção, esta cor, eu posso ter sublinhado a opção. E nesta parte da fita, da parte de baixo, eu posso maximizar, para ter mais grande a letra, vamos? Outra, vamos, clico uma vez sobre o número e eu tenho sublinhada a resposta. Outra opção que eu tenho aqui na parte da direita, temos esta opção de resumo. E eu tenho a tabela novamente. Vamos? E a terceira opção é conjunto de dados. Quando clicamos, então, eu tenho, eu posso conhecer o arquivo e as respostas. E também, novamente, a pessoa quem deu resposta. Vamos? Este ficou sublinhado porque eu cliquei sobre o número, lembra? E assim. Então, temos essas três opções, como vocês gostam de trabalhar. Então, podemos ir sobre a tabela inicial para fazer a codificação, ou, por exemplo, se eu tenho mais perguntas abertas, tenho 3, 4 perguntas abertas, eu posso codificar por perguntas, não por pessoas. Sim? Que algumas das vezes é mais rápido o trabalho, porque eu sei e estou trabalhando com as categorias dessa pergunta. Vamos? Vamos fechar esta opção. Lembre que esta opção é da pasta de nós. Este trabalho o software fez automaticamente. E a outra opção são os casos. Vamos clicar sobre casos. Nessa opção não temos nada, mas temos esta pasta também com o nome da tabela. E temos também os casos, que é um nome técnico para falar assim, mas do software, mas, por exemplo, se falamos de a medicina, um caso é um paciente, uma pessoa. Então, nessa oportunidade, temos cada um dos participantes da enquete e eu posso conhecer a resposta de cada um deles. Estamos? Então, eu posso conhecer o conteúdo das perguntas ou também o conteúdo de cada uma das pessoas. Depende do que eu preciso, como eu desejo trabalhar essa opção. Temos também, nesta terceira pasta de classificações, lembram que eu falava dos atributos? Até agora, temos visto a pergunta aberta, as respostas para cada um dos participantes, mas agora vamos ver as perguntas fechadas. Mas antes de ir para essa parte, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bom? Deseja que repita alguma coisa? Ou se tem em seu projeto alguma tabela e tem alguma dúvida específica? Ou se continuamos. Jerônimo, muito obrigada. Ele escreve que tudo bom. Obrigada. Tá, vamos continuar, porque eu sei que a sessão finalizava até às 9, mas novamente eu peço desculpas porque começamos tarde. Mas esta é já a última parte, estamos? Então, temos a classificação, que são onde vamos conhecer toda essa informação, as perguntas fechadas. Fica assim, porque lembram que inicialmente ele me escreveu, dizia no quadro inicial participante da pesquisa, mas o importante é que tenhamos todas as perguntas e que estejam bem, é dizer, profissão. Tipo de resposta é um texto. Mas, por exemplo, aqui, livros publicados pelos participantes. Então, temos um inteiro, porque eles escreveram um número. Então, tudo fica até esta parte bom.
Como vamos, por exemplo, visualizar essa informação? Ou se desejamos fazer uma mudança, clicamos 2 vezes e podem fazer mudanças sobre o nome, ou aqui é possível conhecer os valores. Então, temos estas profissões: matemático, psicólogo, engenheiro, biólogo, temos umas opções. Então, vamos ver essa informação. O software, NVivo é um software que tem uma opção muito ótima, que é o trabalho com informação qualitativa e quantitativa. Como estamos vendo agora, que essa informação, ainda que seja de tipo mais quantitativo, porque tem opções, por exemplo, esta são umas opções, é possível também trabalhar no software. Então, por exemplo, a profissão, clicamos com o botão direito, vamos para a opção de visualizar, e temos duas opções de visualização. Vamos ver a primeira: gráfico de nós por valor de atributo. Clicamos sobre ela e eu posso ver uma gráfica sobre essa informação. Estamos aqui. Tenho essa tabela. Então, tenho estas opções que ele tem de não atribuído, não aplicável, mas tenho as respostas, as diferentes profissões. O interessante é que eu posso voltar sobre a informação. Por exemplo, docente. Docente, temos 62 pessoas que sua profissão é docente. Eu posso conhecer simplesmente levando um rato mouse sobre as cores, eu posso conhecer a informação. Então, todo o tempo, no software, eu posso ir sobre a informação. Se eu desejo ir só para os docentes, por exemplo, clico 2 vezes e eu tenho todos os participantes que são docentes. Sim? Se eu, por exemplo, desejo conhecer a informação só deles. Vamos? Eu posso voltar. Aqui tenho uma opção, selecionar dados, para deixar estes fora. Então, aqui nesta opção, vamos deixar todos os valores sobre o eixo X. Vamos deixar fora não atribuído e não aplicável, e vamos deixar crescente. Ok? E temos uma melhor organização da tabela. Tenho também esta opção sobre a parte direita de resumo, e eu posso também olhar nesta tabela rapidamente a informação. Vamos? Vamos voltar sobre outro exemplo. Clico 2 vezes para voltar. E, por exemplo, esta aqui é sim ou não com a leitura na internet. Clicamos sobre o botão direito, lembrem. Visualizar, vamos ver também a primeira opção. E eu tenho assim: gosta de ler? 60 pessoas. Não, 94. Vamos? Agora vamos visualizar a outra opção. Por exemplo, importância dos dados públicos. Clicamos com o botão direito, visualizar. Agora vamos ver este gráfico de hierarquia de combinações. Clicamos sobre a opção e temos uma visualização diferente, que é um quadrinho tudo, onde eu tenho a distribuição segundo os dados. Então, para eles é muito importante para 89 pessoas. É muito importante. É importante para 47, pouco importante para 14 e sem opinião para 4 pessoas. Então, eu posso voltar também sobre a informação, conhecer quem falou que não tem opinião. Clico 2 vezes. Não, desculpa. Não posso voltar. Desta opção, não posso voltar. Mas eu posso conhecer as pessoas, o número das pessoas, tá? Mas se eu vou sobre resumo, igualmente, eu posso conhecer.
a opção, a resposta e o número das pessoas. E se eu clico 2 vezes, eu tenho esta tabela, que acho que é muito legal, porque eu tenho a pessoa e a tabela rapidinha. Como se tivesse um filtro, como trabalhamos desde Excel. Então, eu posso conhecer que é um docente, 2 biólogos, um sociólogo dessas universidades, 3 homens, uma mulher destas cidades, vamos? Posso conhecer a informação. E eu posso também fazer filtros desde esta opção. Clico sobre o filtro. Então, por exemplo, eu desejo conhecer, não sei, é uma pequena tabela, mas igual só as pessoas de 3 livros que têm publicados. De novo, igual 3. Mostrar igual 3. Ok. Agora sim. E tenho, então, esse filtro. Então, tenho 2 opções. A primeira é para pessoas que não têm opinião sobre a importância dos dados públicos e que têm só 3 livros publicados. Então, eu posso fazer essas opções para conhecer a informação. Vamos fechar. E até esta parte, eu sei que foi muito rápido, mas eu gostaria de conhecer vocês que acham sobre esse processo, se acham que é importante ou se podem aplicar para seus projetos, se têm dúvidas, perguntas, ou se voltamos sobre uma opção. Ou se desejam que façam outro processo. Dúvidas, perguntas? Um comentário, uma anotação? Então, vou lembrar rapidamente os últimos passos. Então, temos na fonte, temos a tabela. Estamos certos todos? Temos a tabela. E sobre os nós, eu tenho 2 pastas com esta informação. A primeira é que eu tenho todas as perguntas abertas, como se fosse um nó, para que eu possa codificar essa pergunta. Estamos? Tenho esta pasta dos casos para conhecer as respostas de cada um dos participantes. Se eu clico 2 vezes sobre um deles, eu posso conhecer sua resposta. Estamos? Mas sua resposta de perguntas abertas. Vamos fechar. E nessa opção de classificações, temos classificação de caso para as perguntas fechadas, para os atributos, a informação sociodemográfica. Temos, então, por exemplo, para essa opção, a profissão, a faixa de idade. Estamos? Temos uma pergunta. Minha licença atual é de Rogério. Minha licença atual do software é Starter. Não tenho como utilizar tabela de dados até adquirir a versão Brown. Rogério, o que acontece é que a versão Starter é muito, muito simples. Então, não me permite fazer o trabalho com tabela de dados. Só, por exemplo, fazer uma codificação com textos. Mas sim, com uma versão Starter, não. É para que você conheça a interface, algumas opções de codificação, mas não é possível, tristemente. Então, até esta parte eu acho que são as opções mais básicas, mais simples do trabalho com tabela de dados. O software tem muitas mais opções, mas o trabalho é que para vocês, a tarefa é que vocês
pratiquem muito, tenham perguntas sobre seu projeto, se trabalham com tabela de dados. E mais esta é a opção mais básica. Então, se tem alguma dúvida ou outra pergunta, ou deixamos até esta parte. Vejo que não temos mais perguntas. Então, muito obrigada com vocês. Temos uma pergunta. Pergunto se é possível usar o NVivo para Mac para fazer isso. Jerônimo, para Mac temos também a licença, mas todas as opções são muito diferentes. É possível o trabalho de codificação com tabelas, mas todas as opções são diferentes. Estamos trabalhando num webcast, um curso para Mac, especialmente porque as opções são diferentes. Mas é possível o trabalho com ele. Estamos? Então, como eu falava, muito obrigada com vocês pela participação e até outra oportunidade. Que tenham um bom dia. Adeus. Adeus todos. Até logo.